Deus quer uma mudança interna no nosso sistema de crenças. A mudança acontece aí. É uma mudança interna. Eu acreditava assim, agora eu acredito diferente. Não, e não é uma crença, não é em crer em Deus, é tudo. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que todos nós tenhamos uma manhã poderosíssima. Lê aqui comigo, por gentileza. Guerra de raciocínios ou de raciocínio, demolição de fortalezas. É sobre o que nós vamos falar hoje. A vida, essa vida é uma oportunidade. Ela é como vapor, ela é muito curta, é passageira. Então nós não podemos, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a sua palavra tem poder, a sua palavra é o que nos dirige. Então, guerra de raciocínio, demolição de fortalezas. Eu preciso que você preste atenção nisso, porque o triste é sofrer muito nessa vida e depois sofrer mais, quando deixá-la. Esse é o problema. Nós temos que pensar dessa forma. Imagine você uma pessoa que sofreu tanto, passou por tantas situações e quando acha que vai descansar, não tem descanso. Porque nós entramos para a eternidade. E a eternidade nós já sabemos o padrão. Essa semana eu disse assim, alguém encontrou comigo e a pessoa disse assim para mim, bispo, pessoa que me conheceu na rua e está lutando para voltar para os caminhos do Senhor. E aí ela me encontrou e disse assim, bispo, visitei tal igreja. Falei, nossa, que bom, que bacana. E aí, como se sentiu? Ah, legalzinha. Eu falei assim, como assim legalzinha? Não tem confronto. Eu falei, como assim não tem confronto? Pode vir como está e fique como está. Eu tenho 3 amigos que estão nas drogas e estão gostando muito. Aí eu falei, olha, o que eu penso a respeito disso? É muito sério isso. Pior do que você não saber é aprender errado. Por quê? Quando você aprende errado, isso vira uma crença dentro de você. Vai virar uma crença. Você vai acreditar nisso. E para tirar isso de dentro de você vai dar muito trabalho. E o pior de tudo é se Jesus voltar nesse período. Imagina. Aí ele já mudou de opinião, ele já falou assim, fica todo mundo, inclusive o pastor. Falei, então não é muito sério? Não é sério demais isso? Sim ou não? Não, aí já, então fica todo mundo, inclusive o pastor fica. Falei, então é muito sério isso. Por quê? Diga comigo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então,
O Espírito Santo tem falado muito sobre ideias. Diga a palavra comigo, ideias. Ideias são poderosas. Diga, ideias são poderosas. Elas mudam o mundo. Ou pode ser uma tragédia. Pode mudar o mundo. Tudo começa com uma ideia. Tudo. As coisas mais loucas e poderosas começou com uma ideia. Existem ideias que surgiram que foi uma bênção. Tem homens poderosos, mulheres poderosas, que tiveram ideias poderosas que foi uma bênção para o mundo, mas existem homens e mulheres com ideias terríveis, ideias macabras, demoníacas, que vêm devastando. Então, a gente olha para a história, vamos lá, sobre ideia. Uma história como todo mundo conhece, por exemplo, como Hitler. Ué, começou do quê? De onde isso? Começou com uma ideia. Essa desgraceira toda começou com uma ideia. E não vai longe. Por exemplo, existem ideias que elas vão por trás dessas ideias inspiradas pelo Espírito Santo. Elas são uma bênção, mas existem ideias que são altamente destrutivas e viram leis. Hoje tem ideias que viraram leis que são demoníacas. E tudo começou com uma ideia. Está entendendo o que eu quero dizer? E qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade começa aqui, ó. Guerra de raciocínio e demolição de fortalezas. Daqui a pouco eu vou ler sobre isso para você. Por quê? Por que está escrito aqui, ó? Guerra de raciocínio. Aonde é o nosso primeiro campo de batalha? Aonde? Primeira guerra que você vai enfrentar é na sua mente. E esse é o campo que o diabo ele vai lutar para dominar, porque ele domina a sua mente, ele domina o seu raciocínio, ele domina a sua vida. Ele já dominou a sua vida. Então, demolição de fortalezas. Por exemplo, uma das palavras que nós mais ouvimos na Bíblia é a palavra não tenha medo e não temas. Diga comigo, não tenha medo e não temas. É uma das escrituras mais repetidas. E aí, muitos cristãos vivem com medo, sem alegria e sem esperança. Por quê? Por quê? Posso falar por quê? Porque a palavra ainda não está enraizada lá dentro. Ainda o sistema de crença está errado. As crenças estão erradas. Por conta do que viveu, por conta do ambiente que foi criado, por conta de experiências que teve, porque tem experiências que as pessoas vivem que viram leis na vida delas. Só porque ela teve uma experiência negativa, aquilo a partir de então vira uma lei na vida dela. E aí, por trás da falta de alegria, do medo, da falta de esperança, diga comigo, há mentiras. Então eu preciso saber que tipo de mentira eu tenho acreditado. Quais são as mentiras que eu tenho acreditado? Por quê? Se eu penso errado, eu vou agir errado. Isso é uma lei. Eu creio errado, penso errado, ajo errado, olho o resultado errado. Isso é uma lei. Nós somos o resultado daquilo, diga comigo, que ouvimos,
vemos, pensamos e sentimos. Nós somos o resultado das pessoas que nós conversamos, que nós convivemos, que nós nos relacionamos. Nós somos o resultado disso. Por isso que você tem que observar, com muita seriedade, com quem você convive, com quem você conversa. Porque se você não está satisfeito com a sua vida, você precisa parar e olhar para esses pontos. Do que você se alimenta? O que se coloca para dentro? Existem essas influências, elas têm mais peso na vida de muitos do que as escrituras. E é isso que tem controlado a vida de muitas pessoas. Ela é resultado dessas influências. O que diferencia? Eu sempre falo, o que diferencia uma pessoa da outra na igreja, por exemplo, de um cristão para o outro? É sua capacidade de absorção da palavra. É receber e reter. Diga comigo, receber e reter. Se você não consegue reter a palavra. Por isso que quando nós oramos aqui, nós oramos assim, ó, ao princípio da oração de abertura. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, passa do teu sangue sobre nossas mentes. Nos dê clareza. Que nós possamos receber a tua palavra de forma, não como eu quero, mas de forma revelada, porque ela é uma revelação. Ela é uma revelação que muda completamente a minha vida, que muda completamente a minha história. Então vamos lá. Usamos as armas poderosas de Deus, e não são armas, diga comigo, e não são as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do quê? Do raciocínio humano. O que são fortalezas? São estruturas. Remete a teu pensamento lá para aquelas construções do século passado, para aquelas estruturas que são consideradas fortalezas, que muitos reis estavam lá dentro e achavam que estavam seguros lá dentro. O raciocínio, os pensamentos, eles criam uma fortaleza dentro da pessoa. E aí, para derrubar a fortaleza do raciocínio humano e acabar, diga comigo, com os falsos argumentos. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. A partir de hoje, grave o que eu vou falar para você. Não é você que lê a Bíblia te lê. A Bíblia lê você. Sabia disso? Se você parar para fazer a leitura da Bíblia com o Espírito certo, você vai descobrir se você está lendo. Se você está lendo com o Espírito certo, ela está te lendo. Ela é um espelho para você. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Diga comigo, destruímos todas as opiniões. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu penso? Sabe o que eu acho? Não está em votação. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Ter uma lei estabelecida e acabou. Opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Para que serve essas opiniões? Elas são arrogantes e impedem as pessoas de fazer o quê? Conhecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Levamos cativo todo pensamento rebelde. O que é um pensamento rebelde? O que está fora da palavra. Todo pensamento que quer sair da palavra, eu trago ele para cá. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Como começamos, está aqui atrás, é uma guerra de raciocínio. Todo pensamento contrário à palavra é considerado um pensamento de rebelião. Não, eu não estou em rebelião, eu estou contra. É um pensamento de rebelião.
Deixa eu mudar essa leitura, quer ver? As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Vamos repetir isso? Diga: as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Então quer dizer o quê? Se eu quiser lutar de forma humana, eu vou perder, eu vou fracassar. Se eu quiser lutar simplesmente com os recursos humanos, eu vou fracassar. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo, diga comigo, argumentos sofisticados e todo orgulho que se exalta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Quero que você grave essa palavra aqui, ó. Argumentos sofisticados. Por que convence? Porque é um argumento sofisticado. Porque muitas pessoas param ouvir pessoas por causa da argumentação delas. E não importa quão sofisticada é a argumentação dessa pessoa, eu preciso confrontar. Está de acordo com a palavra ou não? Se não está, precisa ser confrontado, combatido. Porque os nossos achismos não vai mudar nada. É a minha vida. É a minha vida. Eu só tenho essa. Você só tem essa. Essa trajetória terrena que nós estamos, esses nossos 60, 70, 80, 90, 100 anos, é uma preparação para a eternidade. Eu preciso tratar isso com muita seriedade. Porque não é só isso. Você já prestou atenção por que muitas pessoas chegam à sua velhice era para estar descansando e estar vivendo um inferno? Porque passaram uma vida inteira ignorando a palavra. Passaram uma vida inteira e ignorou tudo. Não quis saber, não concorda, eu acho, tal, mas o resultado vai falar. Existe um Deus que criou tudo isso. E existe um Deus que deixou um manual de vida registrado para que nós possamos viver de acordo com aquilo que nós fomos projetados, criados para viver. Então, leia novamente comigo. Estamos destruindo argumentos sofisticados. E todo orgulho exaltado, que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo pensamento rebelde, diga comigo, todo pensamento. Então, peraí, não importa, olha o que eu disse, olha os pensamentos. Se um pensamento, ele é um pensamento rebelde, ele vai me causar problema. Todo pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Por isso que eu preciso parar para pensar que o problema da minha vida não está onde eu acho que está. O problema da minha vida está na minha forma de pensar, nas minhas crenças. Você já prestou atenção? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui hoje, vou falar com muito amor. E você que está hoje visitando, eu vou falar com muito amor para você. Você já parou para pensar que existem pessoas que só vivem correndo atrás de resolver problema? E sabe por quê? Eu vou te contar. Porque você só corre atrás da solução de problema. Parece que não. Mas você só busca resolver o problema. É quando ele aparece, você... Então, peraí, eu preciso da solução desse problema. E o que Deus nos ensina é viver uma vida poderosa acima de tudo isso. Cada problema, nós temos nossos desafios? Temos. Mas é uma vida progressiva, uma vida em ascensão, uma vida em crescimento, não em reconstrução. Sabe aquele ciclo vicioso? Nós falamos sobre um ciclo vicioso que muitos se acostumaram. Erro, caio, tenho oportunidade, peço perdão, porque a dor é grande, então me faz agir. Aí eu corro para Deus, busco a Deus, clamo a Deus, peço socorro, Deus me dá o livramento, me socorre,
eu tenho alívio, aí daqui a pouco eu começo o processo tudo de novo. Aí eu relaxo, eu vou me distanciando, eu me envolvo com a bênção, com o tempo de paz, daqui a pouco o tempo de paz vai embora, eu caio de novo, entro em aflição, começo a fazer... E é um ciclo que não cessa. Não muda. E a história vai se repetindo. Quando eu já poderia ter aprendido com os primeiros erros, com as primeiras dores. Tem gente que tenta há 20 anos resolver um problema do mesmo jeito. Não vai resolver. Você quer ver uma coisa simples? Uma coisa muito simples. Tem casal que faz 20 anos que briga pela mesma coisa. 20 anos. Se tivesse que resolver, não tinha resolvido no primeiro, no segundo, no terceiro ano? Sim ou não? Então tem alguma coisa errada. Depois de 20 anos, você acha que vai mudar? Não vai. Então eu preciso parar e falar assim, não funcionou. Então eu preciso mudar. Eu tenho que ter um comportamento, uma atitude diferente. Porque não vai mudar. E vai se repetindo. E aí vai virando aquele ciclo vicioso. Já viu aquela história? A mãe brigava com a filha, a filha discutia com a mãe, agora vem a terceira geração que discute com a mãe, e vai se repetindo a mesma história, os mesmos tipos de problemas, mas é um problema de comportamento. Tem coisas que não foram mudadas, as reações são sempre as mesmas. Se eu tiver a mesma atitude, as mesmas reações que eu tive uma vida inteira, vai ser o mesmo resultado. Não é verdade? Sim ou não? É simples. Então, tem coisas que a gente acredita, é uma mentira, mas se você acredita, se torna uma verdade para você, mesmo que seja uma mentira. Você conhece alguém que acredita numa mentira, mas essa mentira é uma verdade para ela? Sim ou não? Sim. É uma mentira, mas ela acredita, então aquela mentira vira uma verdade para ela. É mais ou menos assim, é como a pessoa que ela olha para a vida dela, ela diz assim, ó, primeira coisa que está aí, ó a crença errada. Quer ver? O bispo está falando, mas não sabe o que eu passei. Tem gente que passou pior que você e já superou. Tem gente que passou a mesma coisa que você e já está lá na frente. Esse tipo de justificativas são crenças, são fortalezas que foram criadas aí, que se não forem demolidas, você não sai do lugar. Você não consegue vencer. Se você não entrar numa guerra contra esse raciocínio, esses pensamentos, você não consegue vencer. Você está apoiando eles. Está errado. Tem pessoas que passaram pelas mesmas coisas e já superaram. As pessoas que conhecem uma verdade, sabem identificar uma mentira. Diga, quem conhece a verdade, sabe identificar uma mentira. E a única maneira de você explodir, demolir uma mentira é através da palavra. Você explode com a ajuda do Dunamis, que é o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, que é como uma dinamite, que chega e explode com esses pensamentos, que explode com esses raciocínios. A mudança é do dia para a noite? Não, é uma guerra, por isso que é uma guerra. Por isso que é chamado de uma guerra. Por isso que as nossas armas não são físicas, não são humanas. São armas espirituais. Somente um pensamento bíblico é capaz de explodir esses pensamentos, esses raciocínios, esse comportamento por inteiro.
Quando entra, se você acredita em crenças mentirosas, viverá assim e tomará decisões com base nelas. É isso que acontece. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Diga comigo, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma do quê? Então vem cá. Pode voltar aqui, depois eu concluo. Suplico-lhes, irmãos, que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Diga comigo, que seja um sacrifício vivo, como era no passado, no tempo da lei. Geralmente, um animal era colocado no altar e sacrificado no lugar daquele homem, dos erros e do pecado daquele homem. Então, esse sacrifício, como substituto, ele não resolvia, ele não mudava o homem. Por que o nosso sacrifício hoje é vivo? Porque eu, lucidamente, conscientemente, eu me entrego no altar do Senhor. Porque sacrifício? Sacrifício tem renúncia. Sacrifício envolve renúncia. Eu estou me entregando, eu estou renunciando. Vivo e santo. Vivo e santo. Quando há essa... Pode prestar atenção como é forte isso, que quando uma pessoa oferecia um sacrifício a Deus, seja para perdão de pecado ou seja para oferta, tinha uma resposta do mundo espiritual. Tinha uma resposta dos céus para essa pessoa. Então, quando eu me entrego como um sacrifício vivo e santo no altar do Senhor, eu, lucidamente, eu estou me entregando, Senhor, eu estou renunciando à vida que eu tinha, eu estou renunciando a liberdade, os pecados, a liberdade, eu satisfazia minha carne de todas as formas, eu estou me entregando como um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não, ninguém me obriga a nada, é voluntário. Diga comigo, ninguém me obriga a nada. É voluntário. Eu não sou colocado, eu me coloco no altar. Ninguém está me sacrificando, eu estou me oferecendo como um sacrifício. Voluntário. Racional. Não imitem, agora vamos lá, essa parte é importante. Vamos lá, diga comigo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Deixe, que Ele não vai fazer se você não deixar. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança. Diga comigo, uma mudança em seu modo de... Aqui está o segredo para a mudança da vida de qualquer pessoa. A transformação da vida de qualquer pessoa está aqui, ó. A fim de que, qual que é o propósito disso? A fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse é o propósito. Andar com Deus significa não desprezar a cruz. Não desprezar a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E aí, como assim, bispo? É um negue-se a si mesmo. Não existe cristianismo sem cruz. Sem negar a si mesmo. É a única forma de amor. A única forma de amor é o sacrifício, é o da renúncia própria.
Deus quer uma mudança interna no nosso sistema de crenças. A mudança acontece aí. É uma mudança interna. Eu acreditava assim, agora eu acredito diferente. Não, e não é uma crença, não é em crer em Deus, é tudo. Eu creio que eu posso viver uma vida de santidade. Eu acredito que eu posso me relacionar com Deus, que eu posso ter intimidade com Deus. Eu acredito na minha cura. Eu acredito num casamento extraordinário. Eu acredito que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, por menor que eu seja, não importa de onde eu sair. Eu acredito no que está escrito, que Deus fez uma vez na Bíblia, Ele pode fazer de novo. Ele faz na minha vida. Não importa por onde eu passei, de onde eu vim, eu acredito. Mudou. Eu acredito que eu posso construir uma história completamente da dos meus pais, daquelas que os meus pais construíram. Viver uma história de relacionamento familiar totalmente diferente do que eu vi uma vida inteira. Eu posso ser um exemplo, eu posso ser um modelo. Eu acredito. Eu acredito na minha salvação. Eu acredito que eu posso ser cheio do Espírito Santo. Eu acredito, mudou tudo. É o sistema de crenças. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Martelo e fogo. Martelo e fogo. Você forja o que você quiser. Você vê que é como uma arma. Você pode forjar. Como é que era forjado armas poderosas do passado? Martelo e fogo. Marreta e fogo. E com ela você despedaça qualquer coisa também. Você arrebenta com qualquer fortaleza também. Como disse até agora, somente a palavra pode demolir, destruir com as fortalezas, essas mentiras, essas crenças erradas, os sofismas que parece ser algo verdadeiro, uma justificativa verdadeira, parece, mas é mentiroso. Então, nós aprendemos, parece que o cristianismo, nós pensamos no arrependimento como um ato único, mas arrependimento é um ato contínuo. Diga comigo, arrependimento é um ato contínuo. Então vamos lá, quando a gente conhece a Cristo, primeira coisa que nós ouvimos, qual foi a primeira mensagem de João Batista? Qual foi? Arrependei-vos, ou arrependam-se. Qual foi a primeira mensagem de Jesus Cristo? Qual foi? Arrependam-se. Essa foi a primeira mensagem. A primeira mensagem foi essa. Arrependam-se. O que é arrepender? Então vamos lá. Diga comigo, arrepender é metanoia. O que é metanoia? É uma transformação da mente. É a mudança total da mente. Então, nós devemos viver uma metanoia contínua, a transformação em crescimento, em desenvolvimento constante. Então vamos lá. Por que o arrependimento é um ato contínuo? Porque nós erramos uma vez só? Sim ou não? E quando nós pedimos perdão e descemos as águas de batismo, nós tínhamos uma mentalidade. Nós tínhamos uma mentalidade. Nós pedimos perdão por aquilo que nós, naquele momento, tínhamos entendimento. Mas conforme nós vamos aprofundando, isso vai se ampliando. Tinha muitas coisas que nós não tínhamos muita noção, não tinha muito entendimento. E aí, conforme nós vamos crescendo no Senhor, nós vamos nos aprofundando, aquilo vai se expandindo. Então, o arrependimento é um ato contínuo. Eu estou em evolução. Eu estou em crescimento. Paulo fala uma coisa, recentemente eu preguei sobre uma palavra de Paulo, que muito mexeu comigo. Paulo disse assim, eu morro todos os dias. O que Paulo estava dizendo? Todos os dias eu morro um pouquinho para o meu eu, morro um pouquinho para a minha carne, morro um pouquinho para as minhas vontades, morro um pouquinho para aquela mentalidade antiga. Todos os dias eu morro. E é aí que você nasce para uma nova vida. Quando você morre, você nasce. Cristianismo é isso, você sabe, né? Para nascer, você precisa morrer.
Então, nós morremos e nascemos para uma nova vida. Nós morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está... Ele já chegou. O reino já chegou. Agora ele só vai voltar para confirmar aí. Como é que nós... Se o reino começa aqui, o reino de Deus começa aqui. Nós já entramos por ele. Ele só vai se estabelecer plenamente agora no chamado da igreja. O que nós precisamos entender definitivamente? Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter a linguagem do reino, o pensamento do reino, a visão do reino. Parece que o que funciona é o que está fora. Não, o que funciona é só modismo. Todo modismo passa. Por que o cristianismo está aí há mais de 2000 anos e as pessoas tentam eliminar o cristianismo e não conseguem? E nunca vão conseguir. Nunca. Isso é uma guerra perdida. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Tudo está se cumprindo. Tudo. Por isso que nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Colocar o foco no lugar certo. Deus quer te dar ideias poderosas. Deus quer dar a você ideias poderosas. Não é uma ideia do mundo. Deus quer dar a você ideias poderosas. Ideias que vêm dele. Ideias do reino. Quem está unido com Cristo, diga comigo, é uma nova pessoa. Então, espera aí, por isso que nós não podemos nos enganar. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Vamos pensar assim, ó. Vamos tratar isso com muita responsabilidade, muita seriedade? Eu já vi filhos cobrar dos pais porque os pais não ensinaram. Eu sou como um pai na fé para vocês. Eu não vejo vantagem nenhuma, eu não tenho interesse nenhum que vocês estejam comigo, porque eu só falo o que vocês gostam de ouvir. Um pai que só fala o que o filho gosta de ouvir, ele não ama esse filho. Porque ele sabe que o mundo não vai falar só o que ele quer ouvir. Um pai que não confronta os seus filhos, o mundo não vai passar a mão na cabecinha dele com as birrinhas e pirracinhas dele. Você sabe disso, né? Sim ou não? Se filho não tiver, nós não ajudarmos os nossos filhos a crescer, a amadurecer, preparar os nossos filhos para a vida. Primeiro para Deus, né? Nós não podemos impedir os nossos filhos. Tem coisas que eles precisam passar pelas frustrações deles. E nós estamos ensinando. Porque amanhã, muitos pelo excesso, o pai não ensinou, não confrontou, não falou a verdade, não corrigiu, sai lá fora, vai quebrar a cara. Porque o que os pais estão alimentando são crianças mimadas, imaturas, despreparadas. E a mesma coisa conosco. A igreja, não adianta, você está vivendo sua vida aí fora. Você já sabe, você já aprendeu que aí fora, lê essa palavra aqui, ó. É uma, não é? Sim ou não? Se for para você lutar com as armas humanas e físicas, tem gente mais preparada que você lá fora.
Tem pessoas muito mais preparadas do que você. Você já começa em desvantagem. Por isso que você precisa aprender a lutar com as armas espirituais. Porque são essas armas que vão te colocar na frente. Porque o que é espiritual você não resolve de uma outra forma, senão de forma espiritual. O que é espiritual você não consegue vencer de outra forma, senão de forma espiritual. Quem está entendendo, por favor? A descoberta de um novo estilo de vida é um momento, mas a nossa vida é uma jornada. Por isso nós vamos evoluindo nessa jornada, nós vamos crescendo nessa jornada. Nós vamos nos desenvolvendo. À medida que nós vamos andando com Deus, a nossa visão vai sendo ampliada. Prestou atenção no que eu falei para você? Sim ou não? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Quando nós vamos andando com Deus, nós vamos enxergando coisas que nós não enxergávamos. Então eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você anda com Deus? Segunda pergunta que eu faço para você. Você se parece com Ele ou não? É mais ou menos assim. Conversa com Ele que você vai descobrir se Ele se parece comigo. Se eu não estiver por aqui, procura minha esposa, conversa com ela e veja se ela se parece comigo. Na minha ausência, se você procurá-los, eles vão falar a você o que eu falaria. Eles vão dar a direção a você que eu daria. Porque eles andam comigo. Eles vivem comigo. Se eu ando com Deus, eu não vou me parecer com Deus? Sim ou não? Eu não falo como Deus? Então, responda você. Você se parece com Deus? Você tem crescido nisso? Porque essas respostas vai te dar as respostas, porque eu vou te falar uma coisa muito séria e com muito amor. Muitos de vocês vão dizer assim, ó, eu não acredito muito nessas coisas, que eu não vejo muitas coisas acontecendo. Não vê. Não mesmo. Por quê? Porque se eu não estiver alinhado com a palavra, Deus não pode fazer. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Você vai pedir o que você quiser. Agora, se não estiver, não tem como. Então, eu não posso dar uma opinião, por exemplo, vamos lá, está aqui meu filho, ele anda comigo, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que está dentro da visão bíblica, ele sabe o que está. E aí, se ele falar algo diferente daquilo que ele sabe, ele está errando. Está errado. Então ele não pode falar. Olha como é sério. Então, eu estou fazendo essa colocação para mostrar a você, assim como a gente anda com pessoas e nós podemos ser influenciados. Outro dia eu encontrei alguém que ele fazia um tempo que eu não via. Olha aqui para mim. Eu encontrei alguém que fazia um tempo que eu não via. Aí ele voltou, ele se mudou para uma cidade que as pessoas... Ele era daqui. Nosso vocabulário é mais ou menos esse meu aqui, não é? Sim ou não? E aí ele voltou, fazia um tempo que eu não via, e ele voltou agora já falando mais ou menos dentro do sotaque e a gíria do lugar que ele está.
E aí ele já começou a conversar comigo e falando assim, ô velho, e não sei o que, velho, pô, meu velho, e não sei o que, velho, e não sei o que. Eu falei, caramba. Ele já pegou a gíria do lugar. Ele já pegou o sotaque, a gíria. Muitas vezes a gente é tão influenciado por pessoas, mas não somos influenciados por Deus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra. E aí nós nos questionamos, falamos, mas, meu Deus, por que Deus não me abençoa? Por que eu não vejo coisas grandiosas na minha vida? Por quê? Eu preciso andar com Deus, a palavra precisa estar em mim. Deus está te preparando para a eternidade. Diga, Deus está me preparando para a eternidade. O que você tem aqui? O que você administra aqui? Você sabe que esse grupo que vai subir agora, nessa primeira chamada, é o grupo que vai ocupar a Nova Jerusalém? Bicho, tem uma primeira chamada? Tem. Depois só tem a repescagem. Olha como é sério. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai ser o centro do governo do Senhor por 1000 anos. E quem vai governar com ele? Todas as nações da terra. Os que estão na Nova Jerusalém. Então, eu fico pensando, às vezes a gente está envolvido com tantas coisas pequenas e passageiras quando nós vamos governar as nações, todas as nações com o Senhor. O grupo da Nova Jerusalém vai ter corpo glorioso. Esse corpo vai ser transformado. Que exemplo, bispo? Jesus. Jesus, quando ressuscitou, você viu que Jesus, os discípulos estavam dentro de uma casa lá fechada, trancada, Jesus passou pela porta? Porque o corpo dele já tinha se transformado. Não na sua plena glória, porque na plena glória os discípulos não poderiam olhar para ele. Então eu fico olhando, olha como é sério. Está tudo se cumprindo. A palavra está se cumprindo. O que nós vivemos nos últimos 3 anos está na palavra. O que nós estamos vivendo em termos de maldade, corrupção do ser humano, está na palavra. Está tudo se cumprindo. Nós estamos aí, está se afunilando cada vez mais. E nós não podemos brincar com a nossa eternidade. Amado, oro para que você tenha boa saúde, diga comigo, e tudo corra bem. Assim como vai bem a sua alma. Então, se nós formos na tradução mensagem, diz que assim como a sua alma é próspera. Uma alma próspera é uma vida próspera. Diga comigo, uma alma próspera é uma vida próspera. A alma é o centro das emoções, do nosso intelecto. Os nossos sentimentos, as nossas vontades. Por isso que se a sua alma for uma alma próspera, a sua vida será uma vida próspera. E a Bíblia fala sobre isso, né? Olha que coisa linda. Que todas as coisas te vá bem, assim como vai bem a tua alma. Que todas as coisas prosperem, assim como é próspera a tua alma. Por isso que eu preciso investir na minha alma, eu preciso alimentar a minha alma. Eu preciso cuidar da minha alma, porque ela é o centro dos meus pensamentos, do intelecto. E você leu comigo, a guerra de raciocínio, a guerra dos pensamentos. Transformem-se, permita que Deus transforme. Não vou pedir para você levantar as mãos. Mas muitos dos pais de vocês já falharam com vocês. Muitos de vocês quebraram a cara, passaram por situações terríveis porque não foram ensinados.
Muitos de vocês foram escravizados em muitas coisas, porque não foram ensinados quando crianças. Mas a pergunta que eu vou fazer a você: o que você está fazendo para fazer diferente com os seus? Será que muitos não vão cometer os mesmos erros que os pais e os avós cometeram? Quanto você tem se preparado para ensinar? Porque se você não sabe, como é que você ensina? Você precisa estar preparado para ensinar. Eles não precisam passar. Sabe qual é a única preocupação dos pais hoje? Estou trabalhando duro. Quero deixar uma segurança financeira para os meus filhos, que eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Quem disse que isso é segurança? Talvez na hora que você transferir para ele, não vai 2 anos, já acabou tudo. Qual que é a segurança que você deveria estar preocupado em transferir para ele? Porque se ele tiver, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a palavra estiver nele, o poder de Deus vai estar nele. Se ele for ensinado à luz da palavra, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, vivendo à luz da palavra, se você transmitir fé para esse filho, para essa filha, eles serão homens e mulheres poderosos. As suas emoções não vão sabotá-los. Será um pai de família extraordinário, será uma mãe de família extraordinária, será um ser humano da maior e melhor qualidade. Ah, mas eu não aprendi. Mas você está aprendendo agora. Eu também não aprendi, nós estamos aprendendo. E nós podemos ensinar. Porque dinheiro não é segurança para eles. Senão, muitos podem ser igual o filho pródigo, né? Ah, me dá minha parte da herança. Caiu, saiu, foi curtir a vida despreparado, gastou tudo que tinha de forma irresponsável, e depois, quando está lá no fundo do poço, desejando, com medo que porcos comiam, caiu a ficha. A Bíblia diz que caindo em si, disse: voltarei para a casa de meu pai. Só que passou por situações absurdas. Para nós crescermos, nós precisamos remover as fortalezas, os obstáculos. Diga isso aqui comigo, ó. Tirar o lixo de dentro de mim. Sabe o que é lixo? Uma série de pensamentos e sentimentos errados que estão aí dentro. Quer um exemplo? Casais que estão magoados um com o outro. Como é que você reconstrói esse relacionamento? Só tem uma maneira. Casais que o relacionamento é como se tivesse a casa caído, desabou, desmoronou. Como é que você reconstrói? Quando a casa cai, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Tem construtor aqui? Hã? Mas antes de fazer o bom alicerce, tem que fazer o quê? Tem que tirar o entulho. Como é que você consegue trabalhar com aquele tanto de sujeira lá? Aquele tanto de entulho lá? O que é a primeira coisa? Tira o entulho. Tem que tirar o entulho. Toda construção velha. Tirou o entulho? O que eu faço agora? Vou fazer um bom alicerce. Vou fazer um bom alicerce. Um alicerce diferente. Porque uma loucura é você começar a construção em cima do mesmo alicerce. Não é verdade? Sim ou não? Quem está entendendo? Olha como é sério isso aqui. Olha como é sério. Estou falando isso aqui. Ó, quantos casais eu já restaurei? Já fui o instrumento para restaurar o casamento com essa palavra simples. Sabe o que você tem que fazer? Tem que tirar esse lixo daí de dentro.
Tem que tirar, porque senão não dá para reconstruir. Então tem que tirar o lixo. Porque se a gente ficar assim, o que aconteceu, o que fizeram, não sei o que, isso aí é um caminho sem volta, é uma decisão que eu tomo. Peraí, eu vou limpar, vou tirar tudo, vou remover o lixo, vou remover o entulho, eu quero zerar, quero construir uma nova vida, quero construir uma nova casa. Então, tem que demolir as fortalezas, essas crenças erradas, esses pensamentos errados, demolir, tem que tirar o lixo. Tem que tirar o lixo. Porque senão esses entulhos vão atrapalhar na reconstrução. Remove o lixo. O engano, a mentira. Isso aí pode estar aí, sentimentos que estão sendo alimentados. Outro dia, alguém virou depois de anos e falou assim, eu estou assim porque na verdade eu não perdoei, não consegui perdoar. Mas aí não tem jeito. E qual é o problema disso? Sabe o que é isso? Lê aqui, por favor. Isso é uma fortaleza. Porque o cristianismo, a base dele é perdão. Não tem cristianismo sem perdão. Jesus não nos perdoou? Sim ou não? Ele não nos perdoou? O que eu tenho que fazer então? Se Jesus não me privou do perdão, eu vou privar as pessoas do perdão? Será que eu tenho o direito de privar uma pessoa do perdão? Eu recebi perdão. Como é que eu não dou perdão? Como é que eu não libero perdão? Eu recebi. Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará a vós as vossas. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai não. Eu escutei que alguém teria dito assim, você não tem medo de ir para o inferno? A pessoa falou assim, não. Eu vou te dar um conselho então. Você vai encomendar um livro que se chama assim, A Divina Revelação do Inferno. Divina Revelação do Inferno. E você vai ler esse livro. Você vai ler. E depois tire suas conclusões se você acredita ou não acredita. Você decide o que você faz. Depois que você lê Divina Revelação do Inferno, corre para a Divina Revelação dos Céus. E vê se vale a pena. Vê se vale a pena. Mas primeiro vai para a Divina Revelação do Inferno. Porque a pessoa quando fala um negócio desse, ele não tem nem dimensão. Nem a dimensão do que ele está falando. Se hoje você fosse privado da sua liberdade, você caísse dentro de um esgoto sujo, vamos colocar assim, não serve nem de exemplo. Não serve nem de exemplo. Mas se você fosse jogado numa cadeia suja, imunda, aonde só tem gente, pessoas com caráter deformado, destrutivo, que hora que você entrar lá, é só tortura. É só violência, não tem liberdade. Preso 24 horas no dia naquele lugar de tormenta, de sofrimento. Aqui, estou dando um exemplo natural. Porque esse exemplo não cabe, não é nem perto. Não é nem perto. É só para a gente ter uma dimensão. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não ligo, tal. É só você ter uma dimensão. Se hoje você caísse num lugar desse, já não seria tenebroso, terrível? Somente com pessoas endemoniadas, que só faz o mal, só causa a dor ao ser humano. Agora imagine um lugar como esse, que a Bíblia não tem como descrever, e para que a gente tenha um entendimento, ela diz, é lugar de prantos e ranger de dentes. Eu tentei ranger os dentes aqui. Quantas vezes na vida você rangeu os dentes? Só em momento de extrema dor. Então, somente a palavra de Deus, ela tem esse poder de destruir tudo isso, nos trazer lucidez, clareza.
destruir essas fortalezas, essas construções subterrâneas que vão sendo construídas lá no consciente, no subconsciente, que vão sendo... A gente não tem nem dimensão. Por que eu penso assim? Você já parou para pensar? Por que eu penso assim? Nós recebemos ideias o tempo todo. Nós somos bombardeados. Por isso nós precisamos de um filtro. O filtro da palavra. Diga comigo, filtro. Nós precisamos de um filtro. Saber filtrar as coisas. O diabo, ele deu uma ideia um certo dia a Davi, no momento que ele estava cansado, distraído, ele deu uma ideia a Davi. Aquela ideia foi uma ideia tão destrutiva que foi tão grave e em certo ponto foi irreversível. Porque aquela ideia causou a morte de 4 filhos, a vergonha e a humilhação por anos. Uma ideia. Tem outra ideia que ele não podia ter feito algo que ele fez e que causou a morte de muita gente, porque a Bíblia diz que quem instigou ele foi o diabo. E pegou ele distraído e ele deu vazão àquela ideia. Olha, ideia. Só uma ideia. Nós recebemos ideias todos os dias. Diariamente nós somos bombardeados com ideias. Agora eu preciso passar ela pelo filtro. O filtro da palavra. Eu preciso filtrar. Espera aí, eu não posso dar vazão a isso. Porque se eu der, o prejuízo é meu. Diga comigo, pois como ele pensa, no seu coração, sabe, mente e coração estão ligados. Quando fala de coração, fala de mente. Quando fala de mente, está falando de coração. Como ele pensa em seu coração, também ele o é. Cuidado com o que pensa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, cuidado com seus pensamentos. Cuidado. Quando você faz algo errado, começou primeiro no seu pensamento. Quando você comete um erro grave, começou no seu pensamento. Quando você acerta também, começou no seu pensamento. Deus quer nos dar ideias estrondosas, poderosíssimas, extraordinárias que mudarão o mundo. Mas as fortificações, elas precisam ser demolidas. Precisam. Muitos dizem que estão cheios de ideias, mas as ideias não são divinas. E ideias, muitas vezes, até bem fundamentadas pelo mal. E nós precisamos combater isso. Algumas pessoas dizem que querem vencer, mas o sistema de crença que carrega diz que não. Ponto. Algumas pessoas dizem que querem vencer, mas o seu sistema de crenças, somado às suas atitudes, estão dizendo que não. Que você não quer. Tenha cuidado como você pensa, pois a sua vida, diga comigo, é dirigida pelos seus... Por isso que Romanos deixa Deus transformar seus pensamentos. Deixa Deus transformar sua mente. Deixa Deus. Deixa Ele moldar a sua mente. Então, para tirar o lixo, nós precisamos enxergar que existe um lixo. Senão a gente não vai tirar. Não é verdade? Sim ou não? É mais ou menos assim, né? Se você tem um problema, você não vai tratar se achar que você não tem, né? É ou não é? Você tem um problema aí, você acha que você não tem, como é que você vai tratar? Você não vai tratar, você acha que não tem, está tudo certo, está tudo bem. Então vai continuar do mesmo jeito. E eu disse que a Bíblia é o espelho da alma. Ela nos lê, ela nos mostra aonde nós devemos chegar, como devemos ser, como devemos fazer. Ela nos mostra. Eu não sei o que fazer. A Bíblia está ensinando o tempo todo. Está nos direcionando. E é uma cirurgia cerebral. É preciso esvaziar-se. É possível fazer, bispo, uma cirurgia? É. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Permita que Deus transforme. Então vamos lá.
vou fazer algumas perguntas a você, para com zelo e responde essas perguntas. No que você acredita? Porque você sabe que no que você acredita é no que você vai se transformar ou já está se transformando, né? Autoconhecimento é poder, clareza também é poder. Quanto mais você se conhece, quanto mais clareza você tem, mais poder você tem. As Escrituras, ela nos mostra o que funciona, o que é da vontade de Deus para a nossa vida, aonde nós devemos estar, como nós devemos viver. E mensagens, por exemplo, como essa, ela vem para que nós possamos nos alinhar com Deus. Então vamos lá. A mudança de mente começa com a demolição do sistema de crenças. O sucesso exterior é resultado. Os resultados são frutos da visão que você tem interiormente. Como você vê sua vida? Ou como você vê a vida? Você não vai lembrar de nenhuma delas daqui a pouco. Por isso que eu falo, anota. Que o problema... Você sabe que... Nós falamos uma frase a semana passada... Diz que a resposta está na pergunta, né? Espiritualmente falando, a resposta está na resposta. A resposta para os seus problemas está na resposta que você vai dar. O problema, aonde está o problema também está a solução. Diga, onde está o problema está a solução. Onde está o problema está a solução. Qual é a visão que você tem da sua vida? Quais são os seus hábitos? O que você faz ao acordar, nos primeiros minutos do dia? Seus hábitos definem a sua vida. Você, assim, o que são os seus hábitos? Quando você acorda, o que você faz? Depois, o que você faz? Depois, o que você faz? E depois, o que você faz? Então vamos lá, o que a gente ensina? Como é que começa o seu dia? Antes de fazer qualquer coisa, pare, escorregue da cama ou fique em pé, se levante e vai falar com Deus, vai orar. Agradeça a Deus pelo dia. Peça a Deus, diga a Deus, Senhor, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua direção, preciso de visão. Eu preciso, Senhor, da tua direção para a minha vida. Eu aprendi que eu não posso fazer nada sem o Senhor, então eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Pega a Bíblia, vai meditar. Um versículo, um capítulo, para quem está no propósito de leitura, já vai ler os seus 3 capítulos por dia. Acesse um conteúdo, uma mensagem, seja o programa da Bispa, programa, a oração, a mensagem que postamos todos os dias. São suas... O que você faz? É sua disciplina, é sua rotina. Como você usa o seu tempo? Com o quê? O que você acessa? Agora responda com seriedade. Deus é a sua prioridade? Em que lugar Ele está? Como você lida com as coisas de Deus? Eu terminei um culto aqui, acho que foi quarta-feira.
No outro dia eu atendi um casal que eles falaram assim, nós saímos com vergonha do culto de quarta-feira. Que nós olhamos um para o outro e falamos, nós não somos cristãos. Porque eu estou te falando, simplesmente estar na igreja não vai fazer de você um cristão. São suas atitudes, são seus hábitos, sua rotina, suas renúncias. Aí eu digo assim, Deus, me dê sabedoria. Estou querendo te dar revelações, direções, profundas por sinal. Estou querendo te estruturar. Como você trata a sua família? Como você trata a sua família? Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, depois vem a sequência. Essa é a ordem que funciona. Alterou essa ordem, vai fracassar. Vai fracassar. Eu disse assim, quarta-feira, eu tenho como hábito, seja sábado ou seja domingo. Não é porque... não, você vai falar assim, você é pastor, então por isso o senhor... Não, vou te falar onde a gente comete o erro. Aonde pastores cometem o erro. Como a gente tem uma rotina intensa, eu estou pregando aqui, não estou? Sim ou não? Então, teoricamente, é o que você vai dizer, eu poderia dizer também. Está todo mundo ouvindo, não precisa de falar com ninguém depois. Está todo mundo ouvindo. Não, para mim não é assim. Eu prego hoje, domingo, segunda eu começo cedo, live, 6:30. Depois, tem um período de preparação, porque eu faço culto às 9 horas da manhã com a transmissão. Depois, eu tenho reunião com os pastores. Depois, temos uma reunião com a bispa no período da tarde. Depois, tem o culto 7:30. Depois, atendimento, ou quando tem reunião geral de obreiro uma vez por mês. Terça-feira, gravo. Atendo. Eu trabalho nas igrejas à noite. Semana passada eu cheguei em casa 2 horas da manhã. Quarta-feira, culto. Gravo de manhã. À tarde, tem o culto à noite, que eu alinho com a minha esposa para o culto da noite. Depois, atendimento. Quinta-feira, atendimento. Sexta-feira, cultos. Sábado, estou fazendo uma maratona de atendimentos. Domingo, culto. Aí o que você faz à noite? Aí eu vou alinhar com a minha família. Eu vou pregar para a minha família. Ou eu vou discutir a palavra com a minha família, ou eu vou orar e declarar sobre eles a palavra. Eu vou declarar sobre eles. Eu poderia pensar assim, não, mas eles já sabem. Não sabem. Eu preciso saber que sabe. Eu preciso ter convicção. A atmosfera precisa ser essa atmosfera. Porque se você pensa que simplesmente pelo fato de você, teu filho frequentar, a tua família frequentar, e vocês não ter um momento para vocês separar, para conversar da palavra, dialogar da palavra, refletir sobre a palavra, orar ou liberar palavras. A palavra de sexta-feira, de segunda-feira, quando eu declarei aqui, Deuteronômio 28 sobre vocês, eu tinha declarado sobre a vida deles no domingo à noite. Feito repetir cada uma daquelas palavras. Repetir, vocês serão abençoados. Aonde vocês pisarem, tudo que vocês colocarem as mãos. E eu dizia, repita comigo, tudo que eu fizer será abençoado pelo Senhor. Tudo que eu fizer, aonde eu pisar, bendito será a minha família, bendito será a minha casa, bendito será. Profetizando. Por quê? Porque não basta simplesmente a gente ser ouvinte. Escutar é diferente de ouvir. Tem muita gente escutando e muito pouca gente ouvindo. Tem gente que só escuta. E nós precisamos ouvir. Ouvir vai penetrar.
Porque isso vai sair de alguma forma. Então, é mais ou menos assim, ó, presta atenção. Está entendendo a mensagem que eu estou mandando ou não? Tem gente que vai dizer assim, ó, presta atenção, estou falando com amor, para você não cometer o erro que eu vejo muita gente cometer. Tem gente que vai falar assim, mas eu levei meus filhos para a igreja desde pequeno. É vago. Eles estão na escolinha, estão aprendendo, ótimo, parabéns. Mas sai da igreja, eles precisam ver modelo, precisam ver exemplo. Eles precisam ver o modelo, vocês são o modelo. Aí eles precisam ver isso ser praticado. Você precisa conversar, saber o que eles estão entendendo, se estão absorvendo, o quanto a palavra está entrando dentro deles. Por quê? Olha o que acontece. Se vocês não são inspiradores, se nós como pais não somos inspiradores, inspira. O mundo é sedutor, está cheio de pessoas inspiradoras. Está cheio de pessoas, inclusive com argumentos violentíssimos, raciocínios poderosos para seduzir. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então nós precisamos, olha a nossa responsabilidade, viver, ser o modelo, ser o exemplo. Nós precisamos fazer. Eu não consigo, diga assim, ó, tudo é possível ao que crê. Abraão rompeu aos 75 anos de idade com um sistema de crenças que até os 75 ele foi ensinado. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque ele não teve medo de romper com um sistema de crenças, ele não teve medo de romper com tudo que ele viveu até então e sair numa vida nova, num propósito novo que Deus estava chamando ele aos 75 anos. É como eu perguntei essa semana. Moisés abriu o Mar Vermelho, não abriu? Sim ou não? Extraiu água da rocha, não? Sim ou não? Orou, devastou o Egito com as pragas. Elias clamou, fogo do céu desceu. Eliseu ressuscitou. Eliseu abriu o rio Jordão. E aí vai. Tantas coisas poderosas. Mas por que eles não são o pai da fé? E sim Abraão que não operou um milagre. A fé da obediência é a mais poderosa de todas. Ele obedeceu. Ele rompeu com tudo. Ele mudou drasticamente. Ele saiu como Deus determinou, do meio da parentela, do lugar que ele foi criado, daquelas crenças. O pai dele era construtor de imagens. O pai de Abraão construía imagens. E ele rompeu com aquilo tudo. E propósito novo. Vida nova. Por isso é o pai da fé. Quem está entendendo? São rompimentos. Eu acreditei assim, mas não vou continuar acreditando assim. Eu tinha esses hábitos, esses costumes, mas não vou continuar. Eu quero uma vida nova. Isso é extremamente importante para a mudança. Diga comigo, a fé vem do ouvir. Lê ali. Então não se engane. Não se engane. Não é porque é fé que a gente tem fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas a fé vem do ouvir, a fé bíblica, a fé que Deus aprova. Fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais a minha fé se desenvolve, mais ela cresce. Quem está entendendo, por favor? Amém? Pense em tudo isso com muita seriedade, porque nós temos uma jornada. Quem pretende ter filhos aqui? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão bem alto, por favor. Então, você pretende ter filhos. Por amor a esses filhos, mude. Mude. Por amor à sua família, mude. Por amor aos que você ama, rompa
com esse sistema de crenças, porque senão você não vai conseguir ensinar. Você não vai conseguir ser um modelo. Você não vai conseguir ser um exemplo. Você não vai conseguir. Aí, nós podemos matar. Se o lar é cristão, o que você espera quando você fala assim, ó, um lar cristão? O que você visualiza? Diga essa palavra, um lar cristão. O que você visualiza nisso? O que você imagina nisso? Posso perguntar para vocês? Quando você pensa assim, fala um lar cristão, o que você enxerga? Que conceito você tem de um lar cristão? Fala alguém aí, dá um exemplo para mim. Não entendi. Paz. Paz. O que mais? Não entendi. Cristo no centro. Ele reina. O que mais? Harmonia. Comunhão. Respeito. Cumplicidade. Você vê que a gente sabe, ó, são posições, pessoas diferentes, mas todo mundo sabe, se eu for aqui, todo mundo vai. Então tem um modelo de lar cristão. O que se espera de um lar cristão? Um lar de oração? Sim ou não? Um lar que há adoração? Sim ou não? É o que se espera de um lar cristão. E aí, o que acontece? Imagina os filhos que são criados de um lar descontrolado, pais descontrolados, mãe tola, pai desequilibrado emocionalmente, o pau tora. Filhos aprendem com exemplos. Olha como é sério isso. Eles já estão recebendo a carga desde quando está no ventre. Desde quando está no ventre, eles já estão recebendo essa influência. Os filhos, eles precisam e querem ver pais inspiradores. Como disse, relevantes, ou do contrário, eles vão buscar inspiração em gente que não serve de inspiração. A gente sabe disso. Não é verdade? Cristão, nós acreditamos em Cristo, não é? Sim ou não? Então, a Bíblia assegura que Ele cura, mas eu continuo tomando posse. Tem mais peso uma sentença, um diagnóstico, do que o que Ele fala na sua palavra. A fé vem do ouvir a palavra. Se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Eu preciso estar atento a isso. Se você lida com dinheiro como lidava há 5, há 10 anos atrás, é a mesma coisa, da mesma forma, nada mudou. O histórico está repetindo, tem alguma coisa errada. Nós temos direcionamentos para tudo isso. Nós temos direcionamentos para tudo isso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Diga comigo, e ambos se conservam. Então, o que Deus fala através dessa palavra? Para Ele colocar coisas novas, então nós precisamos ser novo. Porque se Ele colocar coisa nova dentro do velho, vai arrebentar. Não vai dar certo. Vai arrebentar. Vai desperdiçar tudo. Porque não vai se estabelecer. Fique em pé, por gentileza.
Feche seus olhos, por gentileza. Essa é uma mensagem poderosa para nós. A visão que alguns têm sobre a vida não mudou, por isso acreditam em muitas mentiras. E muitas mentiras se tornaram verdadeiras crenças. Coloca uma coisa dentro de você: o efeito de uma alma próspera é uma vida próspera. Esse é o efeito. O Espírito Santo, ele nos chama hoje para uma cirurgia mental. A verdadeira cirurgia. Ele está penetrando profundo para tirar as coisas velhas. E nós precisamos abrir para isso. Esvaziar-se das coisas velhas, as maneiras de acreditar nas coisas, dos velhos padrões mentais. Nós precisamos parar e refletir. Como você lida com as coisas espirituais? Elas são sérias para você? Elas são importantes para você? Se não é importante, quero que você saiba que esse é um ponto sério, que precisa ser ajustado. Porque com a mesma medida que nós tratamos as coisas de Deus, será a mesma medida que nós seremos tratados. Como você trata a sua família? Você cuida da sua família? Você honra a sua família? Você respeita a sua família? Você ama a sua família? Como você trata as pessoas? Como você lida com o dinheiro? Como você trata cada uma dessas coisas mostra as suas crenças. A Bíblia mostra que anda com Jesus tem frutos. E se parece cada vez mais com Ele. Então nós andamos com Ele, nós precisamos nos parecer com Ele. Hoje é dia de explodir com todas essas fortalezas, barricadas, que ainda existe dentro de cada um de nós. E tomar uma decisão que você vai praticar, tratar com seriedade a palavra. Os pensamentos de Deus são como bombas que destroem fortalezas. Vem, traz aquela renovação. Não, eu creio que eu posso mudar, eu creio que eu posso crescer, eu creio que eu posso viver uma vida poderosa, eu creio que o meu final não foi bom, mas eu terei um final poderoso. Geralmente eu escuto muito a palavra Deus sabe do meu coração. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria a você. Quando a gente dá essa resposta, porque aí a gente mostra que ainda não conhece a Deus e nem sua palavra. As 7 cartas, as 7 igrejas que está no livro de Apocalipse, começa: eu conheço as suas obras. Conheça as suas obras, conheça as suas obras, conheço as suas obras. Ele sabe do nosso coração, mas Ele conhece as nossas obras. As nossas obras falam. Amós 3,3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O Espírito Santo está nos chamando para pensar como Ele pensa. Quando uma pessoa não conhece a Deus, ele cria um Deus à imagem e semelhança dela mesma. Um Deus que se pareça com ela,
Não ela se parecer com Deus, mas ela cria um Deus que se parece com ela. É daí que surgem os pensamentos rebeldes que não estão sendo levados cativos a Deus. Ideias que vêm dos céus produzem frutos, resultados estrondosos. Agora, o pensamento religioso e não bíblico mantém as pessoas escravizadas. Por isso que nós precisamos combater. Combater. Timóteo 6,10 diz: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É outro problema que algumas pessoas não sabem lidar com dinheiro, por causa de uma crença de escassez, de rejeição. São escravos. Muitas vezes são pessoas que a Bíblia chama, é o escravo que virou rei. Por fora é rei, mas internamente ainda nutre uma mentalidade escrava, medíocre. O dinheiro se torna um Deus na vida de pessoas assim. Elas se agarram ao que têm por não terem uma identidade em Deus. E aí acabam, conforme ela vai conquistando as coisas, ela assume a identidade da marca, da roupa que veste, do carro que dirige. Precisam que os outros respeitem, não pelo que são, mas pelo que têm. Já viu quantas pessoas que é assim? A identidade é da marca que ele usa. Porque ele quer ser visto é por isso, não pelo que ele é. É porque aquilo fala que ele é alguém. Não, não fala. Desculpa que não fala. Nós precisamos entrar no padrão. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo, que era um trabalho da virgindade. E veio à tona tantas coisas que aqueles jovens falaram. Muitos meninos que perderam a sua virgindade antes da hora. Porque os pais passaram a crença, a ideia de que para ser macho, homem de verdade, tem que ser mulherengo. E tem que conquistar e ficar e pegar todo mundo. Não tem nem noção da tragédia que é isso. Quanta influência negativa está traindo para a vida. Quantas se fazendo um só com pessoas que não conhece, fazendo transferência de influências espirituais, e aí se tornando muitos também garotos e garotas que não têm princípios e valores bem fundamentados na palavra de Deus, e cedem a esse tipo de crença porque não têm a identidade em Deus. Se a palavra de Deus não entrar na mente de uma pessoa como convicção, a mentira vai entrar. E se a mentira entrar, a escravidão vai entrar. Peça agora ao Espírito Santo, com toda a força da sua vida, que você quer ver, quer descobrir todas as mentiras, todos os enganos, os sofismas que são pensamentos que induzem ao erro. Peça ao Espírito Santo. Faça perguntas. Por que você faz o que faz? Por que você vive desse jeito? Por que você tem esse comportamento? Ele vai trazer clareza. O que está por trás das suas ideias, das suas atitudes. Ele vai te dar clareza. Por que você está repetindo as coisas que fez no passado? As mesmas coisas, está repetindo de novo. Porque você tem esse comportamento, muitas vezes falso, manipulador, bajulador. Porque você ainda mente, porque você tem inveja. Porque você tem comportamento desequilibrado, porque você trata seus filhos, seu cônjuge assim. Está na hora, diga, traga clareza, Espírito Santo. Porque você foge de problemas. Porque você sempre busca atalhos, caminhos mais fáceis, quebra processos, tentando encontrar um caminho mais fácil, e aí quebra o processo e quebra a cara. Porque você tem esse comportamento compulsivo nas finanças, porque você precisa comprar. Por quê? Faça. Porque você tem esse comportamento muitas vezes lascivo. Sai daqui hoje determinado a romper. Sai daqui hoje determinado a um rompimento. Não chega. Você não quer, não pode mais viver assim.
Esse não é o caminho correto, caso contrário, sua vida continuará sendo roubada pelo diabo. Chega de ser roubado, chega, você tem que colocar dentro de você, estabelecer, chega de ser roubado. Eu não aceito mais ser roubado, estou sendo roubado na vida, roubado nos meus anos de vida. É pelo caminho da fé, da santidade, da honestidade. É honrando, vivendo, praticando princípios. Fora dos princípios, você vai escandalizar, perder tempo, vida e energia. E até mesmo a salvação chega. Fora dos princípios, você vai transformar seus filhos em ateus. Comprometer a salvação deles. Fora dos princípios, você pode prejudicar seu casamento. Destruir seu casamento. É com base na verdade, na palavra de Deus, que você vai construir uma vida, uma grande vida, e Deus tem para você essa grande vida. João 8,36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Deus quer te libertar, Deus quer te dar uma vida nova. Está na hora de romper. Está na hora de pegar todos esses sistemas de crenças e dizer: não, eu estou explodindo com isso, eu estou arrebentando com isto. É como a mensagem de sexta-feira. Não seja, eu atendo muita gente, nós atendemos continuamente, pessoas que dizem assim: e se eu tivesse mudado naquela época? E se eu tivesse naquela época perseverado? E se eu tivesse dado continuidade? E se eu tivesse buscado? E se eu tivesse intensificado? E se eu tivesse perseverado? Quantas pessoas que eu atendo falando isso? E se eu tivesse feito diferente? Só que muitos chegam à conclusão: perdi 10, perdi 15, perdi 20 anos, 30 anos da minha vida, por não ter entendido isso antes. Não jogue vida fora, tempo fora. Toma uma decisão aqui hoje. Eu quero orar com você e você vai dizer com toda a sua fé, você vai dizer: não, chega, eu estou quebrando, eu estou rompendo com essas fortalezas, eu estou demolindo essas fortalezas, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais uma vida derrotada, eu não aceito mais viver sem paz, sem alegria, sem felicidade, eu não aceito mais, diga com toda a autoridade: eu estou bombardeando, eu conheço a verdade, e se conhecereis a verdade vos libertará. Chega, eu não vou ser mais o pai, a mãe, o marido, a esposa, eu não vou ser mais essa pessoa com crenças miseráveis que tem roubado os meus anos de vida, roubado a minha paz, roubado a minha alegria. Não, eu creio, é para mim, uma vida abençoada é para mim, uma vida próspera é para mim, um lar de paz é para mim, em nome do Senhor Jesus. Eu estou rompendo, eu não aceito mais, eu não aceito. Senhor, me dê clareza, Senhor, me dê clareza, diga a Deus: me dê clareza, Senhor, me ajuda a enxergar cada ponto, me ajuda, Senhor, a enxergar por que eu penso assim, por que eu ajo assim, porque em nome do Senhor Jesus, eu não aceito mais, eu estou bombardeando hoje, eu estou tirando o lixo, eu estou tirando os entulhos, tira os lixos, tira os entulhos, tira de uma vez por todas. Foi tantos anos pensando errado, tantos anos acreditando errado, tantos anos agindo errado. Tira o lixo, diga: eu estou tirando hoje, porque eu quero construir uma vida nova. Eu quero construir uma vida nova, eu quero construir tudo novo a partir de hoje, a partir de agora. Chega, eu não vou ser mais roubado, eu não vou perder mais anos de vida. Chega, em nome do Senhor Jesus. São decisões, diga isso, são decisões que você precisa tomar aqui. Como você pensa, assim você é. E a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou o velho e já chegou o que é novo para você.
Então não tenha medo, diga: eu não vou pensar mais, eu não aceito mais esse sistema de crenças falido, eu não aceito mais esse sistema de crenças que estão me sabotando. É por isso que eu ajo assim, é por isso que eu dou essa resposta a cada situação. Eu dou sempre a mesma resposta, sempre as mesmas atitudes, sempre a mesma maneira de agir, e eu não aceito mais. Diga, e Deus vai mudar isso, vai te dar clareza para você construir uma vida nova, fazer tudo novo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo ir aí, e Ele vai bombardear isso aí, arrebentar com essas crenças erradas, destruir essas fortalezas, esses esconderijos que o diabo se aloja no seu consciente, no seu subconsciente, levando você a pensar, a agir da forma que não deveria, sendo roubado, perdendo anos de vida, perdendo um convívio familiar, perdendo as bênçãos de Deus para a tua vida. Chega, em nome do Senhor Jesus. Chega. Isso, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. É para bombardear com isso. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Não. Você não vai agir mais do mesmo jeito. Você não vai dar as mesmas respostas. Sempre agindo da mesma forma. Sempre lidando da mesma maneira. Sempre as mesmas atitudes. Chega. Isso aí está só te travando, roubando a tua vida, roubando os anos, roubando família, roubando paz, roubando alegria, roubando felicidade, roubando prosperidade. Chega! Estabeleça isso dentro de você. Busque uma alma próspera. Eu vou ter uma alma próspera a partir de hoje. A minha alma vai ser próspera, porque a minha vida vai ser próspera. Alma próspera tem paz, tem alegria. Alma próspera tem felicidade. Alma próspera não tem uma mentalidade de escassez. Não, abra o teu coração e deixa Deus entrar. Deixa Ele trazer luz a cada ponto. Diga isso, dê liberdade a Ele. Senhor, me traga luz. Me traga luz a cada ponto cego na minha vida. Me traga luz iluminando. Ah, meu Deus, aonde eu não consigo enxergar, aonde não está claro para mim. Me traga luz, Senhor, porque eu não quero mais. Eu não vou sair daqui para ser a mesma pessoa. Eu não vou sair daqui para ser o mesmo, para dar as mesmas respostas, agir da mesma maneira. Não, eu não vou. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. O que está por trás das suas ideias, suas atitudes? Talvez não é algo que você viu, presenciou, aprendeu. Porque está repetindo coisas do passado. Será que não está retrocedendo? Por isso está repetindo, voltando a fazer as mesmas coisas. Muda meu jeito de falar, Está na hora. meu jeito de andar. Porque ainda Quero mente. um novo coração. Porque você acredita que é a mentira que vai te levar aonde você quer? Não, não vai. Dá-me um coração segundo Porque seu ainda tem coração. comportamento desequilibrado. Jesus, Porque você trata seus filhos, seu cônjuge da maneira que trata. Busca isso muda meu jeito de e tome uma decisão aqui agora. meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Vai, Espírito Santo. Vai. Muda. Vai, Espírito Santo. Me restaura. Deixa Ele restaurar. Com seu bálsamo Deixa Ele restaurar. de amor. Deixa Ele restaurar. Muda. Deixa Ele restaurar. Me restaura com seu Aleluia. bálsamo de amor. Vai lá, Espírito Santo. Eu quero estar. Vai lá, Espírito Santo. Onde tu estás,
Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Sai daqui hoje determinado a romper. Meu porto seguro. Sai daqui hoje determinado a romper. Sai. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar onde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Fique com seus olhos fechados. As perguntas que eu fiz a você, você precisa parar, pedir ao Espírito Santo que te ajude a dar essas respostas. Porque como você vê a vida, como você tem a visão que você tem da vida, é importante para você, porque vai influenciar nos seus resultados. Os seus hábitos, da hora que você acorda, as primeiras coisas que você faz, elas vão determinar seu dia. Então já mostra porque você tem o resultado que você tem. É tudo sem foco, sem objetivo. Não se prepara, não busca. Não começa o dia com Deus, orando, falando com Deus, meditando, pedindo a bênção de Deus para a tua vida. Começando o seu dia da forma correta, saudável. Como você acorda nos primeiros minutos do dia. No que você pensa ao acordar, antes de dormir. Isso tudo é importante. Como você usa o seu tempo. Se Deus está na sua prioridade ou não. Talvez não esteja. E aí você sofre o reflexo disso. Jesus disse, sem mim você não pode fazer coisa alguma. Como você lida com as coisas de Deus, como você lida com a sua família. Isso é extremamente importante. São respostas. Por que você faz o que você faz? Por quê? Onde você aprendeu? Por que você vive do jeito que você vive? Por que você tem esse comportamento que você tem? Se algumas pessoas olham para você e dizem assim, ele é assim mesmo. Não, pelo amor de Deus, não se conforme com isso. É a mesma coisa de dizer assim, ele não muda, ele não tem jeito. Que ninguém olhe para você e diga isso. Ele é assim mesmo, não tem jeito, ele é assim mesmo, ele não muda. O que está por trás das suas ideias, das suas atitudes? Por que você está repetindo as mesmas coisas que repetia lá atrás, que fazia lá atrás? São respostas. Por que ainda você mente? Por que tem inveja? Por que tem um comportamento desequilibrado? Por que trata seus filhos, seu cônjuge? Por que você foge dos problemas? Por que você sempre busca atalhos, caminhos mais fáceis? Por que você sempre quebra os processos? Precisa saber.
Por que você tem esse comportamento compulsivo nas finanças? Precisa sair daqui hoje, determinado a romper tudo isso. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo. Traz clareza e respostas. Porque ele pode ser diferente, ela pode ser diferente. Porque quando nós andamos com o Senhor, é tudo novo. Uma nova vida, uma nova criatura. O Senhor nos chamou para viver o novo. O Senhor quer dar ideias poderosas. Se é uma guerra de raciocínio, de ideias, eu quero profetizar ideias poderosas, ideias criativas, que traz bênção para o lar, para a família, para o casamento. Eu quero profetizar ideias poderosas, que traz prosperidade e abundância para a vida dela. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus ideias poderosas, que abençoe a vida de pessoas que estão ao redor dela. Eu quero profetizar ideias, dê ideias, Senhor, ideias poderosas que acrescentam para o teu reino, que traz bênção para o teu reino, Senhor, que transforma não só a vida dela, mas que transforma a vida de pessoas que estão ao redor dela. Eu quero profetizar ideias poderosas que o torna um melhor ser humano, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, oh meu Deus, um próximo melhor. Eu quero declarar ideias poderosas que enriquece, que traz prosperidade, abundância para a vida dela. Enche, meu Pai, de ideias poderosas. Toma a mente dela, Senhor. Enche, meu Deus, que a mente dela seja bombardeada por ideias inspiradas pelo Espírito Santo e não pelo mal. Eu profetizo ideias, que a mente, a tua mente seja um celeiro de ideias explosivas, poderosas, criativas, em nome do Senhor Jesus. Ideias que fazem a diferença no seu mundo e no mundo das pessoas que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toma posse e diga isso. A minha mente será um celeiro de ideias poderosas, ideias que vão trazer bênçãos para minha casa, para minha família, bênçãos para as pessoas que estão ao meu redor, bênçãos para a igreja do Senhor, bênçãos para este mundo. A minha mente será um celeiro de ideias criativas, poderosíssimas. Coloque em nós, Senhor. Coloque em nós, nos dê, Senhor. Nos dê ideias poderosíssimas, ideias criativas, ideias que revolucionem, Senhor, ideias que transformem. Dê a nós, Senhor, ideias. Unge nossas mentes, Senhor. Unge os nossos pensamentos. Unge os nossos sistemas de crença, Senhor. Unge os sistemas de crenças dela, Senhor. Que ela receba ideias como nunca teve antes. Que ela receba ideias, e não só as ideias, que ela tem o poder de colocar em prática essas ideias que vão transformar a vida dela, a casa dela, o casamento dela, a família dela, oh meu Deus, o financeiro, Senhor, que vão transformar a atmosfera do lugar aonde ela vai estar, que seja bênção, Senhor, para o teu reino, ideias que vão acrescentar a este mundo, Senhor, ideias poderosas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, e eu declaro em nome de Jesus, seja ungido com ideias poderosas, ideias criativas, em nome do Senhor Jesus. Receba essas ideias. Deus vai trazer clareza à tua mente. Deus te ama. Afasta as minhas. Deixa Ele limpar. Diga a Deus: preciso de ti, Senhor. Diga a Ele: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Diga: não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor.
mais que o ar que eu respiro. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Isso. Distante. Distante de ti, Senhor. Não, nós não podemos viver, Senhor. Não posso viver. Nós não podemos viver, Senhor. Não vale. Não vale a pena existir. Aleluia. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não deixa nada te afastar do Senhor, não. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão, receba a vida. Procuram me receba o Espírito Santo. Mas eu não vou desistir. Receba. Aleluia. Ajuda-me, Senhor. Você vai. Eu quero permanecer contigo até o fim. Então diga a Ele com toda a tua fé. Diga que você não pode viver sem Ele. De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Não podemos, Senhor. Você pode dizer isso a Ele? Diga a Ele: eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver distante do Senhor, meu Pai. Não tem outro lugar para mim. Não tem. Levante as suas mãos, por gentileza. Eu abençoo tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida hoje. Fortalezas sendo demolidas. Eu profetizo uma mudança no seu sistema de crenças. Eu profetizo que a tua mente seja um celeiro de ideias que vão transformar o seu mundo, o mundo à sua volta. Ideias poderosas que serão bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho. Ideias que vão fazer a diferença para o reino. Eu profetizo ideias poderosas que vão gerar resultados poderosos para a tua vida. Que você cresça, que você prospere, que você enriqueça, com as intenções e motivações certas, na direção certa, para ser uma estrutura, uma coluna no reino. Que Deus te levante com poder, que você seja a luz que brilha em meio às trevas, que você seja como a cidade edificada sobre o monte, aonde todos passam e veja que ela brilha, que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu abençoo a tua vida, que mudanças aconteçam a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que você saia daqui com uma mudança gigantesca no seu sistema de crenças, que vão gerar resultados poderosos para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Para Jesus, bem forte.